Mais um ministério do governo, mais uma vaga no primeiro escalão da administração federal. Mais políticos contemplados com cargo, mais verbas nas mãos dos partidos do Congresso. A pergunta que fica é: será que essa soma garante ao presidente da República uma maioria qualificada nas votações do Legislativo? Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no começo da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 29 de agosto de 2023, dia em que Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que vai criar o Ministério da Pequena e Média Empresa, das Cooperativas e dos Empreendedores Individuais. O petista disse isso durante o programa Conversa com o Presidente, uma transmissão semanal nas redes sociais em que o Lula é entrevistado pelo jornalista Marcos Uchoa. Esse vai ser o 38º ministério do atual governo, que já começou turbinando o primeiro escalão. Quando o Jair Bolsonaro deixou a presidência, a administração federal tinha 23 ministérios. O Lula, portanto, aumentou bastante, primeiro para 37 e agora para 38. Muitos dos ministérios foram recriados, como o da Cultura. Houve também aqueles que nunca tinham existido, como o Ministério dos Povos Indígenas. Houve ministérios desmembrados, como o da Economia, do Paulo Guedes, que concentrava poder numa só cadeira e já chegou a ser chamado de superministério. Esse Ministério da Economia do Guedes virou 4 pastas. Então, quando a gente fala de criação de ministério, não necessariamente você está criando uma estrutura nova, com mais gastos significativos de dinheiro público. Esse novo Ministério de Pequena e Média Empresa vai sair da estrutura da pasta do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, hoje comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. O Lula abriu essa cadeira sob a seguinte justificativa. Vamos ouvir o petista no programa Conversa com o Presidente. Esse ano, possivelmente, a gente vai chegar a 2 milhões de empregos criados com carteira assinada ou mais. Esse é o emprego que vale. Mas nós também sabemos que tem muita gente que não quer carteira assinada. Está cheio de gente que está querendo, ser empreendedor individual, ser empreendedor coletivo, ou seja, então nós vamos criar. Eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das Cooperativas e dos Empreendedores Individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. Esse é o papel do Estado, criar as condições para as pessoas poderem participar. A lógica defendida publicamente pelo Lula está na ideia de que, ao se criar um ministério específico para determinado tema, esse tema acaba tendo mais visibilidade. Em vez de ter um secretário executivo ou um secretário especial dentro de uma pasta, você tem um ministro, um integrante do primeiro escalão, que em teoria teria mais voz, tanto para dentro quanto para fora do governo. É uma lógica que nem sempre funciona na prática. O inédito Ministério dos Povos Indígenas, comandado por uma indígena, a Sônia Guajajara, é uma grande conquista para essa população tão vilipendiada. Mas aí o que aconteceu depois da criação? O Congresso foi lá e tirou o poder do Ministério de demarcar novas terras. Mandou para o Ministério da Justiça, como era antes do Lula. Então, às vezes, um ministério até dá visibilidade para um tema, mas é um ministério com pouco poder. O presidente, aliás, sancionou essa mudança da competência para demarcar terras indígenas, confirmando as intenções dos parlamentares. E aí a gente entra no motivo principal da criação desse novo ministério do atual governo. E esse motivo principal nada mais é do que abrir espaço na máquina pública para os partidos, tudo em busca de tentar garantir maioria nas votações da Câmara e do Senado. No presidencialismo de coalizão brasileiro, com um número grande de partidos, mais de 30, é praticamente impossível um presidente ser eleito obtendo maioria no Congresso apenas com o próprio partido. Também é difícil garantir essa maioria somando todos os partidos formalmente aliados durante a campanha. No caso do Lula, o seu partido, o PT, obteve apenas 13% das 513 vagas da Câmara dos Deputados, por exemplo. Mesmo se o presidente somasse todas as forças que deram apoio para ele na campanha, ele não chegaria a uma maioria qualificada. E é aí que entra a negociação dos ministérios. Num primeiro momento, o Lula colocou 9 partidos no seu primeiro escalão, incluindo o PT. Além dos mais alinhados à esquerda, como o PSB, PSOL, PDT, Rede e PCdoB, reservou espaço também para o MDB, para o PSD e para o União Brasil.
todos esses partidos alinhados mais à direita no espectro político ideológico. Mesmo assim, com 9 partidos, o governo não obteve a base aliada que queria. Agora, por exemplo, precisou liberar emendas parlamentares aos bilhões para atender a demanda dos congressistas antes de ver aprovado o seu projeto prioritário de início de governo, o arcabouço fiscal que substituiu o teto de gastos. Um levantamento do jornal Folha de São Paulo com dados do final de julho mostra que, de um total de 513 deputados da Câmara, 225 estão oficialmente na base aliada deste terceiro mandato do Lula. Não dá nem metade. Para aprovar um projeto de lei complementar, como era o arcabouço fiscal, é preciso maioria absoluta, ou seja, metade mais um, que dá 257 deputados. Para aprovar uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, o governo precisa de uma maioria qualificada, no caso, 3/5 do total de deputados, que dá 308 de 513 cadeiras. E aí a gente tem umas situações bizarras. Num presidencialismo mais funcional que o presidencialismo de coalizão brasileiro, ou no parlamentarismo, a ideia é que se um partido tem espaço na administração pública, ou seja, se governa junto com o presidente da República, esse partido vai fazer parte da base aliada, certo? Não é o caso do que acontece, por exemplo, com a União Brasil, partido que nasceu da fusão do DEM, que é o antigo PFL, com o PSL, partido pelo qual o Bolsonaro se elegeu em 2018. Partido que, mesmo com o ministério na mão, se diz oficialmente independente. Bom, agora com a criação de mais um ministério e uma dança de cadeiras para uma reforma no primeiro escalão que está prestes a sair, o Lula quer abrir espaço para mais 2 partidos. O Republicanos, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus e partido do governador de São Paulo, o bolsonarista Tarcísio de Freitas, e o PP, também conhecido pelo contraditório nome Progressistas. É o antigo PDS transmutado ao longo do tempo. PP, que é o partido, vale lembrar, do presidente da Câmara, Arthur Lira. Aí tá uma sopa de letrinhas que tem essa característica histórica relevante. Se você pegar o União Brasil, o Republicanos e o PP, por exemplo, eles são declaradamente da direita, mas são partidos, sobretudo, adeptos de práticas de fisiologismo, ou seja, não importa o governo da vez. Eles vão aderir desde que tenham acesso privilegiado ao orçamento federal e à máquina pública. Afinal, é assim que funciona o Centrão, do qual todos eles fazem parte. O Republicanos, presidido pelo deputado federal Marcos Pereira, e o PP, presidido pelo senador Ciro Nogueira, dizem que até aceitam participar do ministério do Lula, mas não vão entrar oficialmente na base aliada, não. Vão ficar, igual à União Brasil, independentes e dá-lhe aspas aí. É difícil mesmo para partidos assim, que ficaram tão próximos do bolsonarismo, mudar de lado de um jeito tão descarado. Mas, como disse a Letícia, é assim que funciona o Centrão. O Ciro Nogueira, por exemplo, vem apoiando o governo da vez desde o presidente Fernando Henrique Cardoso, lá nos anos 90. Apoiou o Lula nos 2 primeiros mandatos, a Dilma Rousseff, o Michel Temer, e virou ministro da Casa Civil do Bolsonaro. O presidente do PP vestiu a camisa do bolsonarismo e publicamente fala mal do governo Lula. Um governo que, para mim, é medíocre, um governo de raros os ministros que têm capacidade de estar à frente dos ministérios, um presidente que eu tenho admiração pessoal por ele, mas é uma pessoa que hoje está num momento muito ruim. Esse foi o Ciro Nogueira numa entrevista semanas atrás para o portal UOL. O senador e presidente do PP diz isso publicamente, mas já avalizou a entrada do deputado federal André Fufuca para o primeiro escalão do Lula. O Marcos Pereira, presidente do Republicanos, também diz que continua de direita, seu partido é independente, mas já avalizou a entrada do deputado federal Silvio Costa Filho no primeiro escalão do Lula. Ambos vão ser ministros do atual governo, só estão esperando saber que espaço vão ocupar, se o ministério novo criado pelo presidente ou algum outro que ficar vago na reforma ministerial. Existem cientistas políticos, como Carlos Pereira, que, a despeito desse emaranhado de acordos necessários para se governar, acreditam que o presidencialismo de coalizão brasileiro, no final das contas, acaba funcionando. Há um preço alto de emendas parlamentares e cargos, mas funciona. Mas existem analistas, como o professor de filosofia Marcos Nobre, que veem um erro nessas tentativas dos seguidos governos de tentar obter supercoalizões que garantam uma folga de votos independentemente do projeto a ser votado.
Segundo essa ideia, o ideal seria o governo ter uma base aliada mais orgânica, mais coesa, e correr atrás pontualmente dos votos necessários para fazer passar seus projetos prioritários. Se todos os partidos que receberem o ministério do Lula votarem de acordo com os interesses do presidente, o governo vai ter uma maioria esmagadora na Câmara, mais de 370 dos 513 deputados federais. A situação também seria boa entre os 81 senadores, que, aliás, até agora não deram tanto problema para o petista. Mas como a gente sabe que ter ministério não garante nada, como os próprios partidos agraciados declaram publicamente, essa maioria esmagadora pode não ser tão esmagadora assim. Em menos de um mês, como novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula na Lava Jato, deu votos polêmicos e divergentes dos outros membros da Alta Corte. Os posicionamentos desagradaram a parte do eleitorado mais alinhado à esquerda, que já havia sido crítica à escolha do presidente. O Zanin foi o único entre os 11 ministros, por exemplo, a votar contra a equiparação dos crimes de homofobia e transfobia ao de injúria racial. Ele também foi voto divergente no julgamento em curso sobre a descriminalização da maconha, votou contra. A Isadora Rupp ouviu uma professora de direito e um cientista político sobre o tema. Isadora, o que esses votos dizem sobre o perfil do ministro? Os votos dizem que o ministro Cristiano Zanin tem perfil conservador e que ele se apega à letra da lei para não enfrentar as questões de conteúdo das decisões. É o que me disse a professora de Direito Constitucional Vera Caran. Para ela, o posicionamento de Zanin não combina com a corte, que age de forma contramajoritária justamente para defender os direitos de minorias mais vulneráveis. O cientista político Christian Lynch lembrou que Zanin havia declarado, inclusive na sabatina do Senado, que seus julgamentos são técnicos e que ele é um garantista. Isso significa que ele dá pouca elasticidade aos princípios constitucionais, ou seja, ele não vai usar isso para fazer avançar a pauta da esquerda com uma interpretação mais progressista da lei, que era o que os eleitores e apoiadores de Lula esperavam. Além disso, o garantismo também pode ser sinônimo de impunidade dos poderosos, como me disse o Christian Lynch. Afinal, os processos que chegam ao STF são, em sua maioria, dos ricos e poderosos, e o garantismo acaba sendo proveitoso para essas pessoas e para os advogados dessas pessoas. Outro aspecto que levou Lula a indicar Zanin, mesmo sob muitas críticas, é que ter na corte o seu advogado é um símbolo de seu poder popular e uma espécie de vingança, de colocar na vaga o seu advogado. Enquanto Sérgio Moro, hoje senador e ex-juiz da Lava Jato que o colocou na cadeia, não conseguiu a cadeira, algo que Moro almejava quando era ministro do ex-presidente Bolsonaro. Por isso, ser progressista é algo que pesa pouco para o presidente Lula, que faz costuras, inclusive no STF, para garantir a sua governabilidade nos próximos anos do mandato. E Isadora, a presidente do Supremo, a Rosa Weber, está prestes a se aposentar. E Lula vai poder escolher um segundo nome para ocupar uma cadeira no tribunal. Esses votos do Zanin podem influenciar essa próxima escolha do presidente? A Vera Caran e o Christian Lynch acreditam que não, por dois aspectos. Primeiro, porque a pressão para que se indique uma mulher, preferencialmente uma mulher negra, para a vaga de Rosa Weber é algo mais setorizado. Vem de algumas entidades e parte da sociedade civil, mas não é algo amplo. Se fosse algo que mobilizasse massivamente, aí sim, quem sabe, Lula poderia pensar melhor sobre a sua próxima indicação. 2 homens são cotados para a vaga da ministra em um Supremo majoritariamente masculino em sua história. Em seus 132 anos, a corte teve apenas 3 ministras mulheres. Apesar de Lula se dizer solidário com as questões identitárias que mobilizam mais a esquerda hoje, isso não é algo central para ele, embora tenha sido uma promessa de campanha em 2022 trazer mais representatividade em todas as esferas. O trauma em relação à Lava Jato é outro fator que pesa na escolha para a cadeira do STF. Por isso, o presidente quer alguém com muita proximidade, para não correr o risco de sofrer os reveses como ele sofreu no passado. O texto da Isadora Rupp você lê no nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. E para não perder nenhum episódio do Durma com Essa, inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e no canal do Nexo no YouTube. Da criação do 38º Ministério do Governo Lula aos votos do Cristiano Zanin no Supremo, durma com essa.
Com roteiro, produção e narração de Conrado Corsaletti, edição de texto de Aline Pellegrini, narração de Letícia Arcoverde, participação de Isadora Ruppe e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Quarta-feira a gente está de volta. Até lá!